nós olhamos para a Bíblia, e nós vamos ver algumas coisas que Jesus ele faz. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus encontrou um homem e cuspiu no chão e pediu para esse homem lavar no tanque de Siloé. Diz a Bíblia que Jesus, outro homem agora vai ao encontro de Jesus, e Jesus pergunta para o homem: o que queres que eu te faça? Ou seja, o mesmo Jesus que agiu de uma forma, ele agiu de outra forma, mas ele não deixou ninguém ir embora com aquele problema. Então nós devemos entender que, na verdade, nem sempre o Senhor ele vai agir da forma que nós queremos, mas o Senhor vai agir através da fé. Então que nós possamos ter um nível de fé elevado em Deus, para que nós possamos vencer as nossas batalhas, para que nós possamos vencer tragédias. Nós estamos em um tempo onde existem muitas tragédias. Lembro-me que na sexta-feira, a pastora Denise, ela até falou algo importante, que muitas pessoas são presas por conta das tragédias, traumas. Só que, na verdade, quando nós temos um olhar diferente disso, o cenário à nossa volta, ele pode mudar. Tudo depende da fé. Amém? Lucas 5,17 vai nos dizer assim. Eu estou com a NVI. Veja bem, Jesus aqui, ele está agora iniciando o seu colégio apostólico. Então, eu hoje meditei um pouquinho nisso aqui, fiz alguns rabiscos, e eu fiquei pensando qual foi a reação dos nossos irmãos frente a esses milagres tão poderosos. Só que nós devemos entender também que, às vezes, nós vamos precisar de pessoas para que o milagre também venha sobre nossas vidas. Mas o Senhor, ele quer nessa noite fazer com que nós possamos entender que as boas notícias de esperança vai superar todo e qualquer tipo de expectativa ruim, irmãos. Porque, na verdade, nós temos que entender uma coisa: o Evangelho é boa notícia para nós, e nós temos que estar inserido nesse contexto. Diz o texto sagrado, verso de número 17, eu vou ler até o verso de número 16, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, e tentando fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus, não conseguindo fazer isto por causa da multidão. Subiram ao terraço, ou talvez na sua tradução ao telhado, e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? 22. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse para o paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Verso de número 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheio de temor dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Será que nós estamos nessa expectativa? Não mexe não, Anderson? Queridos, quando nós lemos esse texto, e a gente vê aqui o poder e a autoridade de Jesus com relação a isso, mas nós notamos também que com relação aos dias atuais, a gente pode ver, entender, que às vezes, dentro de uma ministração, às vezes tem aqueles que ouvem, tem aqueles que criticam, tem aqueles que são religiosos. E parando para pensar na questão da religião, a religião é uma classe de demônio tão terrível quando nós nos tornamos religiosos, incrédulos. Quando a gente às vezes queremos ver ou palpar para poder crer, nós notamos que nada flui em nossas vidas. Nós notamos, se você for olhar o cenário das religiões que tem por aí, religiões que às vezes matam em nome de Deus. Religiões que fazem tantas coisas, mas quando nós olhamos esse cenário, nós notamos que essas pessoas, elas não chegam a lugar algum. Então, queridos, aqui nós notamos esse texto, uma pessoa que ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa pessimista. Uma pessoa que dependia de alguém. Mas quando nós lemos o texto, nós notamos também a bondade de pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas. E foi o que aconteceu. Aqui a gente vai discorrendo a palavra de Deus, e nós vemos que Jesus faz questão de dizer, vendo a fé deles. Vendo a fé deles. Mas nós notamos que quando Jesus ele para realizar o milagre, eu fui dar uma olhadinha em um comentário bíblico para entender um pouquinho esse negócio aqui, e o comentarista ele dizia que perdoar pecado não tem como se provar, porque é espiritual. Puxa, o Senhor perdoou os pecados do Reinaldo. Ah, mas eu não estou vendo os pecados do Reinaldo. Como que eu vou crer nesse negócio? E o comentarista ele traz outro comentário dizendo, mas já o milagre não, é diferente, porque todos viram o milagre e passaram a crer em Deus. Só que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, dentro de tantas notícias ruins, dentro de tantos pessimismos, dentro de tanto negativismo, de tanta tristeza, nós temos que ter a nossa esperança fixada no Senhor. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Nós precisamos entender que todos os dias Deus ele tem boas novas para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa mente. Então nós estamos vivendo em um tempo que às vezes nós paramos e notamos que isso não está acontecendo. Porque a nossa mentalidade, às vezes, está passando por algum tipo de escravidão. Nós conhecemos a palavra, a gente vem a um culto, nós celebramos ao Senhor, mas às vezes a nossa mente ainda está passando por algum processo que nós não acreditamos na palavra conforme deve ser acreditado. Então a Bíblia, ela diz que Jesus chega em Cafarnaum, na sua cidade, e de repente as pessoas ficam sabendo que Jesus chegou àquela cidade. A Bíblia diz que as pessoas agora vão até a casa de Jesus
para que Jesus possa curá-lo, Jesus possa realizar milagres. Só que de repente chega alguém que precisa urgentemente de um milagre. E Jesus ele faz questão de dizer primeiro que os seus pecados são perdoados desse homem. Talvez foram os pecados desse homem que causou mal nesse homem. Por isso que Jesus o perdoa primeiro. Jesus, na verdade, queridos, ele tem o maior prazer em nos tratar primeiro por dentro. Para que o ambiente esteja preparado, para que nós possamos ter uma percepção do céu. A Bíblia vai nos dizer que esses homens, quando eles chegaram lá, eles não estavam cabisbaixo, depressivo. Porque geralmente quando nós estamos vivendo algum tipo de tragédia, algum tipo de dificuldade, nós olhamos para baixo. Nós deixamos de acreditar na palavra do salmista que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o texto nos dá a entender que esses homens, eles olharam para cima. E a Bíblia diz que de repente veio uma ideia, a Bíblia diz não, de repente eles entenderam que eles poderiam ir além do seu limite e vencer aquele problema, aquela tragédia que havia sobre a vida daquele homem. Que nível de fé é esse, irmãos? Uma fé que não olha para as dificuldades, uma fé que não olha para as barreiras, uma fé que não olha para o número de pessoas que está à sua frente. Será que eu vou alcançar ou não? Que classe de fé será essa desse povo, irmãos? Só que tem um detalhe para nós que estamos aqui esta noite. A Bíblia diz que nós somos felizes, que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Mas não é pelo fato que você crê que você vai ficar estático, deixando os problemas, as dificuldades sucumbir à tua vida, a ponto de você se tornar preso e não ter mais um olhar celestial e entender que a tua esperança das boas notícias vem para a tua vida de lá. Então nós notamos, a Bíblia diz que eles subiram no terraço e eles desceram Jesus. E eles desceram o moço até Jesus. Eu não vou me arriscar a dizer aqui que Jesus se impressionou, porque Jesus não se impressiona, mas Jesus admirou. Puxa, mas que ousadia é essa desses homens descendo desta forma? Então, queridos, nós estamos falando de um evangelho de boas novas para as nossas vidas. Será que como que está a nossa fé, irmãos? E sempre Deus, Ele tem usado pessoas para trazer as boas notícias para as nossas vidas, mas nós devemos entender que o texto está nos fazendo entender que eles superaram as dificuldades, eles não olharam para nenhum tipo de limite, porque eu e você, nós podemos superar os nossos limites. Mexe não, Anderson. Então, queridos, o Salmo de número 30, verso de número 5, nos diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria em veides isso. Nós temos que acreditar, irmãos, independente se Jesus vem agora ou não, ou se vem daqui 20 anos ou não, nós temos que acreditar que o melhor de Deus está por vir. Porque a Bíblia nos garante isso. A pastora Amanda abriu aqui falando isso também, de esperança para a minha vida e para a tua vida. O livro de 1 João 2,6 vai nos dizer: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A unção estava sobre a vida de Jesus para Jesus curar. E eu e você, nós temos também essa unção para que nós possamos ir além. Estes 4 homens, queridos, eles abriram mão da sua vida, do seu tempo, para investir na vida de uma pessoa. Leva isso, traz esse contexto para a minha vida e para a tua vida hoje.
Aonde nós estamos investindo em pessoas? Nós notamos aqui que estes homens, eles fizeram sem nenhum tipo de interesse. Como foi falado no domingo, a empatia. Então, queridos, é o tempo de nós acreditarmos na palavra do profeta Isaías 43, do 2 ao 5, que diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderá, as chamas não te deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sabar em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. É o próprio Deus falando para nós. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar. Não tenha medo, pois eu estou com você. Isso aqui é atemporal, irmãos. Isso aqui não já se foi, já se passou. É a palavra do eterno. Então, queridos, nessa noite nós temos que acreditar e crer no poder que está disponível para nós acessarmos. O poder do Senhor, o poder que o Espírito Santo tem colocado em nós. Como que nós temos feito uso para avançar dentro das questões que o Senhor quer que nós avançamos? Será que nesses últimos dias nós não estamos como meros religiosos? Fazendo apenas aquilo que achamos que deve fazer? Esses homens talvez, se o irmão que estava paralítico fosse lá e pagasse para eles, talvez eles iriam também. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de amor, de relacionamento, aonde envolve pessoas, aonde nós podemos ser o canal para outras pessoas, podemos ser a porta para outras pessoas. Agora a pergunta é, irmãos, será que nós temos elevado os nossos olhos para o monte? Ou será que nós estamos em uma esfera horizontal, olhando os problemas, as dificuldades, talvez enfermidade, talvez barreiras através da mente? Não, queridos, é o tempo de nós fazermos uso das boas notícias, do Evangelho, do Reino dos Céus, nos apropriarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então devemos crer no poder do Senhor, pois está disponível para a minha vida e para a tua vida, diz o verso número 17. A parte B vai nos dizer isso. Então, queridos, nessa noite, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O Senhor, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. O Senhor deixou o Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Então Jesus, ele quer que você supere a você mesmo, através da palavra, não através da força humana, mas através da palavra, porque Lucas 10:37, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem para os discípulos e diz: vá e façam o mesmo. Temos feito isso como discípulo, irmãos? Será que porque algumas áreas da nossa vida não têm andado? Atos 10:38 diz, a Bíblia está escrito: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus está conosco, sim ou não? E por que às vezes nós não queremos superar os nossos limites, queridos? Tem um pensamento aqui de um pai da igreja, o Irineu. Cerca de 130 a 220 ele viveu, esse homem, e ele diz assim: ele se tornou o que somos
para que nós pudéssemos ser o que Ele é. Jesus. Filipenses vai dizer isso perfeitamente, você que lê a Bíblia. Ele diz assim: Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Jesus de Nazaré, o meu irmão e o teu irmão. Então, queridos, esse é o tempo de nós andarmos sempre ao lado de pessoas comprometidas, como estes homens. Eles eram comprometidos uns com outros. Não, vamos levar o nosso irmão lá, Jesus, ele está lá. Vamos ser o portal profético para que esse homem possa sair desta situação que ele está. Porque Jesus perdoa os pecados, Jesus cura o físico, Jesus ele cura o espírito e Jesus também cura a alma. Temos acreditado nisso, irmãos? Ou como a música de um certo cantor, vida leva eu. Mas para onde, queridos? Sendo que nós temos que ter o zoe de Deus em nós, irmãos. O verso de número 18, ele vai nos dizer: vieram alguns homens trazendo um paralítico na maca. Não sabemos de onde que eles vieram, se de longe, não sabemos, ou de perto. O importante, o contexto, a pauta aqui é a atitude de se mostrar benevolente, de entender que pode ajudar outras pessoas. Esse é o Evangelho. Às vezes, perdoe-me falar isso, mas há alguns cristãos que se levantam pela manhã e tomam uma mamadeira de vinagre. E fica o dia inteiro, queridos. O dia inteiro em pessimismo terrível, não vai dar certo, não é. Quando encosta em outra pessoa, parece que é transferido aquilo, e transfere mesmo. Porque a Bíblia diz, Paulo quando está escrevendo aos Coríntios, Paulo ele diz, 15:33, que as más conversações corrompem o bom costume e o coração. É preciso ter a escada. E a escada ela vai se movimentar através da fé, através de uma vida de comprometimento, queridos. Então, jamais desista diante de obstáculos. Nós não estamos mais nesse tempo, irmãos. Porque quando você olha para trás e vê o tanto que você já andou, o que o Senhor já fez na tua vida, por que que nós vamos parar e voltar e retroceder? Não, queridos, diz a palavra que nós temos um alvo a ser atingido. Vamos aquecer, queridos, a nossa fé em nome de Jesus. Diz o texto 19, não conseguindo fazer isso por causa da multidão. O que eles fazem? Eles são ousados, audaciosos. Eles abrem, não sabemos como era a casa de Jesus. Mas eles abrem através da fé. E eles descem e Jesus se agrada daquilo. E Jesus, dentro de uma percepção espiritual, diz assim, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que os homens questionaram de forma íntima, e Jesus percebe, Jesus vai além de perdoar os pecados, diz, agora você levanta e anda, pega a tua maca e vá para casa. E nesta noite Deus está falando isso conosco de forma espiritual. Levanta, levanta. Não desista, não volte para trás em nome de Jesus. Ainda que erramos, ainda que pecamos, mas Ele pode sim perdoar os nossos pecados, porque Ele perdoa pecado. Nós não somos, irmãos, o nosso último erro. Nós não devemos nos julgar assim. Sabe, queridos, religioso você pode tratar até com educação, mas não com submissão. Você pode até tratar com educação, mas não com submissão. Então entenda uma coisa, diz a Bíblia que eles elevam os seus olhos e eles conseguem enxergar uma oportunidade da vida daquele irmão ser curado. Será que nós estamos tendo essa percepção, irmãos? Como cristão? Aqui podemos ver que o princípio da fé foi ativado na vida desses homens. Poxa, e agora? A multidão está aqui, o que nós vamos fazer? Jesus está lá dentro. Não. Chegamos até aqui, não vamos desistir. Chegamos até aqui, há uma oportunidade para nós nessa noite.
aonde nós possamos gerar esperança em nossas vidas com a motivação correta, vindo da parte de Deus, através da palavra, através de pessoas cheias de Deus, para que nós possamos sair do ambiente aonde nós estamos e a nossa visão ser ampliada, irmãos. Então, queridos, não é tempo de nós andarmos de cabeças baixas, mas é tempo de nós elevarmos os nossos olhos, porque é de lá que vem o socorro. É de lá que vem o socorro. Um dia dessa semana passada, eu conversando com um rapaz, acho que eu falei isso no discipulado ou em uma ministração, não sei, mas vale a pena falar. E ele falando que ele era orgulhoso. Eu falei assim, mas você já está no fundo do poço, cara. E quando a gente chega no fundo do poço, só nos resta olhar para cima. Aí ele falou assim, não, pastor, acho que Deus ainda vai me abater mais. Eu falei, então é você e ele. Então nós precisamos manter o foco, irmãos, pois a estratégia chegará para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles saíram com foco definido de ajudar alguém, para que a salvação chegasse na vida de alguém. E quando nós estamos focados em buscar do Senhor, quando nós estamos focados, não importa quanto tempo vai durar, porque pode até durar tempo, mas eu li aqui o Salmo de número 37, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega sim na vida daqueles que têm uma esperança viva no Senhor. Por isso, na nossa oração, queridos, nós devemos falar, Senhor, renova a nossa esperança, Senhor. Renova, Senhor, a nossa esperança. Porque às vezes, queridos, parece que é morrer, mas o Evangelho de Jesus, sabe, ele não é um beco sem saída, não. O Evangelho de Jesus é para nós sairmos de onde nós estamos. O Evangelho de Jesus é abertura, porque é libertação, é salvação. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o caminho para mim e para você essa noite. Jesus é poderoso, irmãos. João 10, o 7 e o 9 vai nos dizer isso. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entra e sairá e encontrará passagem. Queremos mais o que, irmãos? Ó, que nível de liberdade Jesus está dando para mim e para você. Só que ele deixa bem claro, tem que ser ovelha. Então nós precisamos sim conhecer pessoas e amigos de fé. Este é o tempo porque a Bíblia ela nos faz entender e ela prega para nós dizendo que não é bom que a gente ande só. Agora o problema é, não temos coragem de abrir o coração. Temos vergonha. Enquanto alguns se tornam crentes 6 horas, você ora por mim, você ora por mim. Outros têm vergonha de compartilhar uma dificuldade que está vivendo. E aí nós entramos aqui, queridos, como esses religiosos, como esses críticos. Sabe que às vezes olhamos para nós mesmos e não acreditamos no nosso irmão, que pode nos ajudar. Então nós devemos ter cuidado, queridos, com esse tipo de casta, porque isso vai impedir do Senhor trabalhar, do fluir dele sobre nossas vidas. Então para isso, irmãos, esses homens, quando eles levam o seu irmão, nós notamos, e a Bíblia nos faz entender entre linhas, que esses irmãos, eles tinham uma mente liberta. Eles não tinham uma mente, sabe, que via as coisas e não dá, vamos voltar, vamos deixar para outro tempo. Talvez quando ele for ministrar lá no mar, a gente vai. Talvez quando ele for para o deserto é mais amplo, a gente vai. Não, queridos, existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Será que nós temos valorizado? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus olhou a fé deles. O problema não era deles. O problema era da quinta pessoa.
Mas eu preciso entender que mesmo o problema não sendo meu, eu tenho que ter a vontade e o desejo de ver coisas extraordinárias. Um tempo atrás, faz muito tempo, hoje mesmo eu vi a minha esposa falando sobre isso. Me chamaram para, faz tempo, bastante, 2014, me chamaram para ir orar por uma menina. Mas aí, fala assim, mas cuidado que a menina, o demônio que está na vida da menina é muito violento. Aí eu chamei o meu irmão Reginaldo e ele falou assim, puxa, eu estou tão gripado, eu não posso ir aí e tal. Aí eu fui atrás de um evangelista para não ir sozinho, ele falou, não, conta comigo, eu vou sim. Falei, então perfeito, eu já passo aí. Aí quando eu bato lá na porta do evangelista, cadê fulano de tal? Ela foi jogar bola. Eu falei, puxa Deus, mas o senhor quer que eu vá lá sozinho? Eu nem conheço nada lá, e o senhor quer que eu vá sozinho, Deus? Aí Deus falou, vai. Aí quando eu cheguei lá, naquele cenário, aí o Espírito Santo ele me deu uma direção e eu orei pela menina. Aí eu, dentro de uma percepção espiritual, falei, não, querida, não tem demônio aqui. Aí eu falei para a mãe assim, direcionada por Deus mesmo, né? Foi revelado naquele momento. Eu falei assim, na verdade Deus trouxe a palavra do conhecimento. Eu falei, não, a sua filha está com o espírito da morte, ela vai morrer. E aí eu falei, não, vamos chamar o SAMU agora, porque ela vai morrer, é o espírito da morte que está aqui, não tem demônio, é diferente. E aí quando a menina chega no hospital, aí no domingo eu vou novamente, foi no sábado, no domingo eu vou novamente, no Vermelhinho, orar pela menina. Aí a menina estava jogada lá porque ela tentou o suicídio, ela tomou uma quantidade de chumbinho muito grande. E aí, eu não sei se isso é verdade ou não, mas dizem que quando alguém tenta dar cabo à sua vida para os médicos. E aí na segunda-feira eu fui de novo orar pela menina e ungi a menina novamente e repreendi o espírito da morte. Aí a menina foi uma felizarda, né, através das orações e da irmã dela com muito dinheiro, casou com um rapaz. O rapaz pegou ela, levou para o NIPO brasileiro. Chegou lá, trataram. Aí depois eu fui de novo orar pela essa menina. Ela estava bem. E o Senhor deu o livramento de morte, porque o diabo queria ceifar a vida dela. Roberta é o nome dessa menina. Então, às vezes, nós somos a porta para pessoas. Então não é porque não, mas ninguém vai comigo, eu não vou. Vai você sozinho, Deus quer que você vá. Então, queridos, eu e você somos corpo, mas da noiva do Cordeiro, não importa qual membro você é, mas entenda que você é útil para o reino. Você pode sim levar as boas notícias para pessoas que estão precisando, boas notícias de cura, de salvação. Não fica olhando para os seus problemas, irmãos, mas dê a oportunidade do Senhor curar os teus problemas. Dê a oportunidade, como esses homens falaram, hoje vimos coisas extraordinárias. O que você tem visto nesses últimos dias? O que você tem visto nesses últimos dias? Você quer ver milagre visível? Aumente o seu nível de fé em o nome de Jesus. Creia no poder do alto sobre a tua vida. Creia no poder que o Espírito Santo tem para trazer que as coisas irão acontecer. O reino de Deus irá se movimentar sobre a tua vida. Mas jamais esqueça também, quando isso acontecer, de trazer testemunho à casa do Eterno. Por que, pastor, que eu tenho que trazer testemunho? Para que as pessoas possam ver que Deus ainda está trabalhando, que o Deus de ontem, que o Deus de hoje, Ele está trabalhando. Então creia, querido, você pode superar a sua dor, você pode superar o seu deserto, você pode superar as suas perdas, porque você é cheio do Espírito Santo e Ele quer se manifestar sobre a tua vida através da ativação da fé. Grupo de louvor, por favor. Então, queridos, nem todos precisam saber das suas tragédias, mas quando o milagre chegar sobre a tua vida, compartilhe com as pessoas, compartilhe com a igreja,
Fale do seu Deus, afete as pessoas com o Deus o qual você serve. Filipenses 3:13 vai nos dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as coisas que estão adiante de mim. Não fique parado e preso em coisas. Isso é muito pobre para nós que somos igreja. Avance, não permita que a sua mente seja uma mente de escravo, mas permita que a palavra de Deus liberte a sua mente, para que você tenha o mesmo sentimento que Cristo teve, para que você tenha o mesmo sentimento que pessoas dentro da palavra tiveram. Então, querido, a esperança, queridos, eu consigo ver ela de uma forma. A esperança é o princípio de você viver na perseverança e acreditar no que Deus tem para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. O melhor de Deus está por vir, vai chegar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas vamos viver expectativas, não em pessoas, não sabe em pastor, não sabe em profeta, mas expectativa no Espírito Santo, acreditando que Ele é poderoso para cumprir as promessas sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor?